Bem-vindos ao canal! Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos, esta é a parte 4. 1. Efeito framing, ou enquadramento. Framing effect. Definição: é a tendência que demonstra em como a forma em que uma informação é apresentada, enquadrada, seja com foco em ganhos ou perdas, termos positivos ou negativos, influencia drasticamente a percepção, julgamento e decisões das pessoas, mesmo quando o conteúdo lógico é o mesmo. Ele explora a tendência humana de ser mais avesso ao risco em cenários de ganhos e mais propenso a riscos em cenários de perdas, ativando respostas emocionais diferentes. Exemplo com saúde e estatística. Imagine que você precisa de uma cirurgia. O médico A diz: este procedimento tem 90% de taxa de sobrevivência. O médico B diz: este procedimento tem 10% de taxa de mortalidade. Embora o dado seja exatamente o mesmo, o médico A transmite segurança, enquanto o médico B ativa seu medo da morte. A maioria das pessoas escolhe a primeira opção, provando que não decidimos com base nos números, mas com base nas palavras. Exemplo 2. Consumo e rótulos. No supermercado, você vê um iogurte com o selo 95% livre de gordura. Ao lado, outro rótulo diz: contém 5% de gordura. O primeiro parece uma escolha saudável de alguém fitness, o segundo parece um alimento gorduroso. O enquadramento positivo esconde a parte negativa da informação, guiando seu consumo sem que você perceba. Implicação: o framing é a arma principal do marketing, da política e da mídia. Ele mostra que a realidade pode ser distorcida sem que uma única mentira seja dita. Quem controla o enquadramento controla a percepção da verdade. Como evitar? 1. Inverta o quadro. Sempre que receber uma informação positiva, tente reformulá-la de forma negativa. Se te disserem que um investimento tem 80% de chance de lucro, pense imediatamente nos 20% de chance de falência. Foque nos dados brutos. Ignore os adjetivos e selos coloridos. Tente extrair apenas o fato seco e veja se ele ainda parece atraente. Desconfie da ênfase. Se alguém está enfatizando demais o sucesso, pergunte-se o que está sendo omitido no outro lado da moeda. Lembre-se, a moldura define como você enxerga o quadro. Não deixe que a maneira como a história é contada te impeça de ver a realidade dos fatos. 2. Viés da negatividade. Negativity bias. Definição: é a tendência do nosso cérebro de dar muito mais peso a experiências, notícias ou críticas negativas do que as positivas. Evolutivamente, focar na ameaça era uma questão de sobrevivência. Hoje, essa herança faz com que a dor de um evento ruim tenha um impacto emocional muito mais duradouro do que a alegria de um evento bom equivalente. Exemplo 1. Produção de conteúdo e feedback. Você decide criar um canal no YouTube e produzir conteúdos para ser compartilhado que considera muito valioso. Isso demanda muito tempo e estudo. Seu canal não é monetizado. Depois do lançamento dos vídeos, alguns deles recebem dislikes sem nenhuma justificativa objetiva. Você se prende a esse feedback negativo, ignorando os likes dos outros vídeos e passa a se questionar se deveria continuar com o projeto. Exemplo 2. O vício no caos. Os noticiários e as redes sociais exploram esse viés ao focar quase exclusivamente em desastres, crimes e escândalos. Como somos programados para priorizar o perigo, consumimos essas informações de forma compulsiva. Isso cria uma visão distorcida da realidade. Se você consome apenas o que é ruim, o seu cérebro passa a acreditar que o mundo está muito pior do que realmente está, alimentando um estado de ansiedade constante e reatividade. Implicação: gera uma visão pessimista e cínica da vida. Nas redes sociais, esse viés é a razão pela qual o ódio e a indignação viralizam muito mais rápido do que a esperança ou a educação. Ele nos torna alvos fáceis para a manipulação emocional. Quando não há esperança de uma solução de um problema, o negativo passa a ser consumido praticamente como uma droga.
Como evitar? A dieta de informação. Seja seletivo com o que você consome. Se o conteúdo apenas gera angústia sem oferecer solução, ele está apenas alimentando seu viés. Force a proporção. Para cada notícia negativa ou pensamento negativo, faça o esforço consciente de identificar 3 coisas que estão funcionando bem. Lógica sobre emoção. Diante de uma crítica ou notícia ruim, pergunte-se: isso é um fato isolado ou uma regra geral? Não deixe a exceção negativa definir a sua percepção do todo. Lembre-se, o negativo gruda como velcro e o positivo escorre como teflon. Não deixe que uma única sombra esconda todo o progresso que você já fez sob o sol. 3. Efeito tiro pela culatra. Backfire Effect. Definição: é o fenômeno que ocorre quando, ao sermos confrontados com evidências que contradizem nossas crenças mais profundas, em vez de mudarmos de ideia, passamos a acreditar nelas com ainda mais força. O cérebro interpreta o fato novo como uma agressão à nossa identidade e se entrincheira para defender a crença antiga. Exemplo 1. Debate ideológico. Você apresenta dados estatísticos e fatos comprovados para alguém que acredita em uma teoria da conspiração ou em uma ideologia extremista. Em vez de a pessoa dizer: "Nossa, eu estava errado", ela cria uma nova camada de justificativas, alegando que os dados são falsos ou que você faz parte do sistema. A prova contra a crença dela serviu apenas para deixá-la mais convicta. Exemplo 2. O tiro no cancelamento. No mundo digital, vemos isso quando uma tentativa de cancelar uma figura pública resulta no efeito oposto. A crítica agressiva muitas vezes gera uma onda de apoio e solidariedade dos seguidores, que passam a defender a pessoa com mais fervor do que antes. O esforço para desmoralizar acaba servindo de combustível para o engajamento e a fidelidade da base. Implicação: torna o debate racional inútil em temas sensíveis. Quando a verdade fere o orgulho ou a identidade, o cérebro prefere a mentira que o protege. Isso cria bolhas de pensamento onde os fatos não conseguem mais entrar. Como evitar? Desconecte sua identidade. Lembre-se que você não é as suas opiniões. Mudar de ideia diante de fatos novos não é uma derrota, é um sinal de inteligência e evolução. Diminua a defensiva. Quando ouvir algo que te irrita profundamente, pare e pergunte: eu estou com raiva do fato ou estou com raiva de estar errado? A técnica da curiosidade. Em vez de atacar o argumento do outro, tente entender como ele chegou àquela conclusão. O confronto direto ativa o tiro pela culatra. A curiosidade abre portas para o diálogo. Lembre-se: quando a prova contra o que você acredita serve apenas para deixá-lo mais convicto, você não está buscando a verdade, está apenas defendendo o seu ego. 4. Viés da ilusão de controle. Illusion of control. Definição: é a tendência de superestimar a nossa própria capacidade de influenciar eventos que são, na verdade, determinados pelo acaso ou por fatores externos. Nós criamos rituais ou falsas lógicas para sustentar a sensação reconfortante de que estamos no comando, quando estamos apenas à mercê da sorte. Exemplo 1. O ritual do jogador. Um jogador de dados joga com força quando quer um número alto e suavemente quando quer um número baixo. Na mente dele, a intensidade do movimento físico tem o poder de mandar no resultado. É uma tentativa desesperada do cérebro de encontrar um padrão e uma influência em algo que é puramente aleatório. Exemplo 2. O investidor excessivo. Um investidor acredita que, por ler muitas notícias e usar um software avançado, ele consegue prever exatamente o movimento do mercado financeiro. Ele ignora a volatilidade e o caos global, tratando investimentos de risco como se fossem uma ciência exata sob seu controle. Essa falsa segurança é o que precede as maiores quebras financeiras. Implicação: leva a riscos desnecessários e ao excesso de confiança. A ilusão de controle nos dá uma paz falsa que nos impede de nos prepararmos para o imprevisível. Como evitar? Aceite o acaso. Aprenda a distinguir entre o que depende do seu esforço e o que é sorte. O teste da realidade. Pergunte-se: se outra pessoa fizesse exatamente o que eu fiz, o resultado seria garantido?
Se a resposta for não, o controle é uma ilusão. Planeje para o erro. Como o controle total não existe, o melhor caminho é ter sempre um plano de contingência para quando o acaso decidir agir. Lembre-se, acreditar que você controla o imprevisível é o primeiro passo para ser atropelado por ele. Reconhecer suas limitações é a sua única proteção real. 5. Viés da superioridade ilusória. Efeito acima da média. Definição: é a tendência de superestimarmos nossas próprias habilidades, qualidades e ética em comparação com os outros. É a crença de que somos acima da média em quase tudo o que fazemos. Enquanto o efeito Dunning-Kruger foca na ignorância que não conhece a própria falha, a superioridade ilusória é uma autopercepção inflada que nos faz sentir especiais, mesmo quando nossos resultados são puramente medianos. Exemplo 1. O motorista médio. Em pesquisas, cerca de 80 ou 90% dos motoristas afirmam que dirigem melhor do que a média. Estatisticamente, isso é impossível, pois a média pressupõe que metade está abaixo dela. Todos acreditam ser o piloto habilidoso, o que nos leva a ignorar nossas próprias barberagens e a culpar apenas o erro dos outros. Exemplo 2. Ética e competência. No ambiente de trabalho, a maioria dos funcionários acredita ser mais produtivo, honesto e inteligente do que o colega ao lado. Essa visão distorcida nos impede de aceitar feedbacks e de buscar melhorias reais, pois, se eu já sou melhor que a maioria, por que eu deveria mudar? Implicação: gera arrogância e subestimação de riscos. Quando você se sente invencível ou superior, para de se preparar para os desafios, o que ironicamente aumenta as chances de você falhar. Como evitar? Busque dados objetivos. Em vez de confiar na sua sensação de competência, olhe para métricas reais. Se você se acha um motorista acima da média, confira quantas multas ou incidentes teve. Dados não têm ego. Pratique a alteridade. Tente listar 3 qualidades técnicas ou éticas em que o seu colega ou concorrente é genuinamente melhor que você. Reconhecer o mérito alheio ajuda a calibrar a sua própria autoimagem. Peça feedback cego. Pergunte a pessoas de confiança em que ponto você acha que eu sou apenas mediano ou abaixo da média. Esteja pronto para ouvir a resposta sem se defender. O objetivo é mapear o que a sua arrogância esconde. Lembre-se, se todos acreditam ser a exceção à regra, ninguém está olhando para a realidade. A verdadeira competência começa quando você admite que é tão humano e falível quanto qualquer outro. 6. Viés da justificação de esforço. Effort Justification. Definição: é a tendência de atribuir um valor exagerado a um resultado ou objetivo apenas porque investimos muito esforço, dor ou tempo para alcançá-lo. O nosso cérebro não suporta a ideia de que sofremos por nada, então ele altera a nossa percepção para nos convencer de que o resultado valeu a pena, mesmo quando não valeu. Exemplo 1. Ritos e carreira. Imagine alguém que passa por um processo de seleção extremamente exaustivo e humilhante para entrar em um clube ou empresa. Mesmo que, após entrar, a pessoa perceba que o lugar é medíocre ou tóxico, ela tenderá a dizer que é o melhor lugar do mundo. Ela justifica o valor do grupo pelo esforço que fez para ser aceita, para não ter que admitir que se sacrificou por algo que não valia a pena. Exemplo 2. Relacionamentos. No campo dos relacionamentos amorosos, se uma pessoa passou muito tempo lutando para manter um relacionamento que seja tóxico, pode passar a investir ainda mais na relação, insistindo em tentar mudar o parceiro apenas para justificar todo o sofrimento que ela já suportou. Implicação: faz com que fiquemos presos a projetos, empregos ou pessoas que não nos fazem bem, simplesmente porque custou muito caro, emocionalmente ou fisicamente, chegar até ali. É o cérebro tentando evitar a sensação de que fomos tolos. Como evitar? Separe o custo do valor. Pergunte-se honestamente: se eu tivesse recebido esse resultado de graça, sem nenhum esforço, eu ainda o consideraria bom? Se a resposta for não, você está apenas justificando o seu sofrimento. Admita o erro de percurso. Aceite que é melhor admitir que você se esforçou por algo que não valia a pena do que continuar investindo sua vida em um erro. O esforço passado é um custo afundado. Não deixe que ele dite seu futuro. Foque na utilidade real.
Avalie o objeto, o emprego ou o relacionamento pelos benefícios que ele traz hoje e não pelo sangue, suor e lágrimas que você deixou no caminho para chegar até ali. Lembre-se, o valor de algo não aumenta só porque você sofreu para conquistá-lo. Cuidado para não se apaixonar pelo seu próprio sacrifício e acabar ignorando a falta de resultado. 7. Efeito IKEA. Definição: é a tendência de atribuirmos um valor desproporcionalmente alto a produtos ou projetos que ajudamos a criar ou construir. Nomeado pela varejista de móveis IKEA, que vende móveis que precisam ser montados pelo comprador, o simples fato de colocarmos a mão na massa faz com que o resultado pareça ter uma qualidade superior, mesmo que, objetivamente, o trabalho final seja inferior a uma alternativa profissional. Observação: está sendo exposto o lado negativo como sendo um viés, mas há uma aplicação positiva desse efeito. Quando o esforço resulta em algo funcional, o efeito IKEA atua como um reforço para nossa autoestima. Empresas como a própria IKEA utilizam isso para que o consumidor sinta o prazer da criação, fazendo disso uma relação de ganhos mútuos. Exemplo 1. O móvel torto. Você compra uma estante que precisa ser montada em casa. Após horas de trabalho, ela termina levemente desalinhada. No entanto, você sente um orgulho imenso e a considera muito mais valiosa e bonita do que uma estante idêntica que já viesse montada de fábrica. O seu esforço de construção foi transferido para o valor do objeto. Exemplo 2. Trabalho e ideias. Em uma reunião de equipe, você propõe uma solução para um problema. Mesmo que surja uma ideia tecnicamente melhor de outra pessoa, você tende a defender e valorizar mais a sua própria sugestão. O efeito IKEA aqui se aplica às ideias sobre o projeto. Se eu ajudei a construir essa solução, ela me parece inerentemente mais valiosa e correta. Implicação: pelo lado positivo, pode elevar a autoestima pela sensação que ajudamos a construir algo. Pelo lado negativo, pode nos levar a tomar decisões financeiras ruins, pagar mais caro por algo só porque eu ajudei a construir, ou a sermos teimosos em projetos profissionais, rejeitando melhorias externas apenas por apego à nossa criação. Como evitar? O teste do observador externo. Pergunte-se: se eu visse esse mesmo resultado em uma loja ou se essa ideia fosse de outra pessoa, eu ainda a acharia tão boa? Foque na funcionalidade. Tente avaliar o resultado final pelos dados e pela utilidade, separando o prazer que você teve em criá-lo da qualidade real do que foi criado. Valorize o processo, mas julgue o produto. Não há problema em ter orgulho do seu trabalho, desde que esse orgulho não te segue para as falhas que precisam de correção. Lembre-se, só porque suas mãos construíram algo, não significa que ele seja perfeito. Não confunda o orgulho da criação com a qualidade do resultado. 8. Viés contrafactual. O pensamento "e se?". Definição: é a tendência de torturarmos a nossa mente imaginando cenários alternativos para eventos que já aconteceram. O pensamento contrafactual é, como o próprio nome indica, contrário aos fatos. É o famoso "e se?", onde criamos uma realidade paralela na nossa cabeça para tentar processar um evento negativo ou uma derrota. Ele se liga à atribuição defensiva, onde tentamos encontrar uma ação nossa que pudesse ter evitado o acaso, apenas para sentirmos que o mundo é previsível. Exemplo 1. A culpa do acaso. Alguém que sofre um acidente ou é vítima de um crime costuma remoer: e se eu tivesse saído 5 minutos mais tarde? Ou, e se eu tivesse pegado a outra rua? Esse pensamento foca no que poderia ter sido diferente em nossa ação, ignorando que o evento foi causado por fatores externos que não podíamos controlar. É uma tentativa cruel do cérebro de nos dar uma falsa sensação de controle sobre o passado. Exemplo 2. O quase sucesso. Um estudante que tira 6,9 em uma prova onde a média era 7, sofre muito mais do que aquele que tirou 5,0. O motivo? O pensamento contrafactual de que, por apenas uma questão, eu teria passado, é mais doloroso do que uma falha óbvia. Quanto mais perto chegamos de um objetivo, mais o "e se" nos assombra. Implicação: gera arrependimento crônico e ansiedade. Gastamos uma energia mental imensa tentando consertar o passado em nossa mente, o que nos impede de aprender com o erro e focar no que realmente podemos mudar, o presente. Como evitar? Aceite a variabilidade. Nem tudo que acontece é fruto de uma escolha sua. Às vezes o azar é apenas azar.
Transforme o "e se" em "da próxima vez". Em vez de lamentar a escolha passada, use a energia para planejar a ação futura. A regra da realidade. Se não pode ser mudado, não merece a sua ruminação. O pensamento contrafactual é uma ficção que te impede de viver a verdade. Lembre-se, a vida não acontece nos cenários que você imagina, mas na realidade que você enfrenta. Não se perca no passado que poderia ter sido, foque no futuro que você ainda pode construir. E aqui encerramos a parte 4 da nossa série de heurísticas e vieses cognitivos. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Teremos uma longa série, então aguarde as partes seguintes, onde reuniremos a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários. Detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!